Bom, boa tarde e obrigada aos resistentes. Antes de mais, queria felicitar a organização do Sintoma, ao grupo que está por trás deste evento, e agradecer o convite que me foi dirigido. E vou só dar um pequeno desenho do que vai ser esta apresentação, só para nos podermos concentrar e depois irmos comer. Para uma crítica da dança como património foi a tese de mestrado que eu realizei aqui na faculdade. Eu não vou apresentar todo o trabalho porque ele implicava, além da investigação, da escrita da tese, implicou um projeto in loco, portanto, de tratamento de documentos e de uma série de materiais, de entrevistas, de memórias, e que eu não vou falar dessa parte, depois se houver necessidade, se surgir a oportunidade na conversa, se isso for útil, poderei dar alguma indicação sobre isso. Vou assim falar sobre estes conceitos, digamos assim, o porquê destas palavras estarem aqui, relacioná-las e lembrar também que, portanto, o meu trabalho incide sobre questões da dança. Há pontos em que, obviamente, se tocam com a performance, a questão do corpo, a questão do tempo real, a questão da presença do público, mas há muitos outros aspectos em que diverge ou em que segue outro caminho. Farei, portanto, vou ler um texto para ser bastante concisa e não me perder, porque eu gosto muito de falar. Portanto, estas são as ideias-chave que eu espero que fiquem esclarecidas com esta leitura e, claro, que depois, se alguém quiser trocar alguma impressão, eu estarei por aí ao longo do dia. Ao refletir sobre o exercício da crítica como instância de mediação e ao considerar a sua tarefa de estabelecer contextos de recepção, importa destacar o papel dinamizador da crítica e da teoria da arte ao longo da história, ao debater questões como as do belo, a da técnica, da relação da arte com a natureza, da autoria e da originalidade, da representação e da identidade face à realidade, da morte ou da libertação face à história ou às novas tecnologias. Se, por um lado, é necessária a produção crítica continuada que acompanhe e que, ao mesmo tempo, seja externa à produção artística, por outro, a documentação dessa produção é necessária à leitura da história da arte. A história da dança é um corpo amputado dos seus membros, se não se apoiar na sua análise, na cultura, na sociedade, nas pessoas, nas outras artes, nomeadamente a música, o teatro, mas também na literatura, nas artes decorativas, na gravura e, mais recentemente, no cinema e, sobretudo, nas memórias. O caráter efêmero da representação na dança fala perecível, mas, ao mesmo tempo, é nessa condição que se perpetua. Comparativamente, o teatro, desde o período clássico, onde ambas as artes se fundem, tem no texto dramático o seu suporte de transmissão, o que permite uma recriação da peça e lhe permite, portanto, existir para lá da encenação, o modo como é lido o texto e obedecidas as didascálias. É da intervenção do ator que emana a condição mortal desta manifestação artística. A dança, por seu lado, ao libertar-se do libreto enquanto artifício para a sua realização, centra a sua ação no corpo, tal como a performance, desde a sua idealização até ao produto final, convertendo o corpo numa entidade pensante, executante e comunicativa. A evolução da linguagem da dança, especificamente através de processos colaborativos, tem vindo a desenvolver diferentes mecanismos de memória e de fixação do corpo na relação com o movimento, o tempo e o espaço. Condições materiais da dança, por definição. É exatamente essa a definição mais consensual. A dança é um movimento, é um corpo em movimento no espaço e no tempo. Explorando conhecimentos no âmbito da óptica e da propriocepção, a sua intersecção com as novas aventuras artísticas, como a fotografia, o cinema e as artes digitais,
vem contribuindo com modos de ver e de fazer arte com o corpo e em presença do tempo. A dança, tal como a arquitetura relativamente ao espaço, é uma das áreas artísticas mais abrangentes do conhecimento sobre a relação humana com a existência e com a memória. A atividade humana, onde se inclui a arte, dispõe atualmente de vários meios de suporte de memória. Multiplicam-se os centros de memória para os múltiplos testemunhos, mais arquivos, mais bibliotecas, mais museus, mais coleções, mais inventários, mais fotografias, mais registros de vídeos, como temos estado a ver hoje. Tais acervos acrescentam ao património, mas nem sempre a conservação é acompanhada da devida divulgação e estudo. Perdendo a relação com o presente, vai-se perpetuando uma memória que se vai transformando num peso morto. 12, 10, 13 semanas, não sabemos muito bem. Se por um lado escavamos a terra em vestígios do passado, por outro, estamos soterrados pelo silêncio dos nossos antepassados. Numa concepção de património, como herança de conhecimento e como pista para a compreensão do processo evolutivo cultural, material e imaterial, a dança congrega estas duas vertentes da sociedade, é de salientar a responsabilidade social e ética patente no processo de proteção da memória. Nesse sentido, a legitimação do património não se consuma no mero ato de reconhecimento do estatuto, mas sim no tratamento desse legado de bens culturais como substâncias comunicantes e acessíveis à comunidade presente e futura. A dança, mesmo quando associada a outras artes e cada vez mais relacionada com outras artes, como a biomecânica, a robótica e a neurologia, não estava a falar de outras artes artísticas, permanece fugaz e provavelmente não existirá outro sistema de suporte e transação tão completo e adequado como o corpo que a materializa. Esta é uma questão que à performance é bastante cara. Passado o período de fruição das obras coreográficas, importa reconhecer a permanência do legado de produção artística e do pensamento que comunica o seu contexto histórico e cultural para o futuro. Este património, desprendido de corpo, merece uma atenção particular quando se trata de algo irrepetível, de uma forma de preservar, quando se torna algo irrepetível. É verdade que podemos fazer várias apresentações do mesmo espetáculo de dança, mas também é verdade que nenhum espetáculo é igual ao anterior. E quem dança e quem está em palco e quem faz performance tem muito presente essa questão. A mais integral compreensão da dança passará assim, neste entendimento, pela alteração deste sentimento de morte súbita, decorrente da sua aparente volatilidade. É neste quadro, nestas questões da história, do património, da fixação do corpo, da relação com o tempo e com o espaço, que se insere, e creio que seja útil, a proposta desta investigação para uma crítica da dança como património, cujo objeto é o papel da crítica na leitura das obras coreográficas como objetos comunicantes com o seu contexto. Realizada à distância da sua apresentação no tempo, esta proposta de análise crítica integra a memória e a repercussão da obra, permitindo a sua releitura. É, portanto, não fazer uma releitura da obra no seu tempo, mas a partir da leitura da obra enquadrada no seu tempo, com a distância de alguns anos. No caso de estudo que eu fiz, passavam 10 anos da apresentação de um espetáculo, integrar também o que esses 10 anos contribuíram para a leitura daquela obra ou para o esquecimento, obviamente. A crítica da arte nutre-se do exercício da experiência artística, ao mesmo tempo que a fomenta, e ambas as práticas de criação e de crítica inscrevem-se na história da arte, cabendo à teoria da arte discerni-las para melhor se entenderem os seus objetos corpóreos. Esta visão da relação da teoria e da crítica da arte com a criação artística contemporânea como um metatexto
adquire uma dimensão muito particular no caso da dança, pelas razões que já fui explicando. A dança define-se basicamente pelo movimento do corpo no tempo e no espaço, e essa essência é inerente à própria existência humana, o corpo, o tempo e o espaço. Daí que a sua manifestação tenha tomado diferentes formas de comunicação e de significado no seu contexto social e cultural. À parte das vertentes ritual, terapêutica, lúdica ou pedagógica, enquanto expressão artística, e é dessa que trato, a dança pressupõe técnica, consciência estética, criatividade, desempenho, comunicação, valor e reconhecimento no plano da arte. Tal como outras formas de arte, e nomeadamente no mundo ocidental, a dança desenvolveu-se dentro de circunscrições de povos, tradições, classes sociais, domínios políticos ou outros, que, sendo convenções, em vez de serem barreiras estanques, se revelaram etapas de um processo evolutivo. A sua duração, enquanto objeto artístico e enquanto arte visual viva, tem um período escasso de existência, tão escasso quanto definidor, pelo que a crítica e a teoria da dança adquirem um papel de memória e de inscrição na história. Do mesmo modo, os mecanismos de repetição e de aprendizagem física, portanto, como vamos fazer aquele espetáculo, os ensaios, constituem-se processos de patrimonialização, entendido esse património como um legado de um repertório de movimentos. Penso que se liga um pouco com a ideia dos movimentos apreendidos também. E pode dizer-se que se trata de uma mecânica tão imperfeita e eficaz quanto o corpo humano, no que respeita à simetria e à adaptação. A inscrição da dança na história e no corpo da arte passará, assim, necessariamente, pela reflexão acerca da sua natureza com características materiais e imateriais que se repercutem entre si e pela sua concepção como um organismo que, para se manter vivo, necessita de uma mediação atualizada. A descrição de um espetáculo de dança é acrescida da particular dificuldade relativamente a outras manifestações artísticas, uma vez que a relação é estabelecida por contacto visual que capta a fugaz inscrição do movimento no tempo e no espaço. Só uma parte em relação a esta afirmação. Durante o período de trabalho de investigação, entrevistei a pessoa que fez o desenho de luz do espetáculo em causa. Era um espetáculo de Vera Mantero para o Ballet Gulbenkian, que se chamava Como Revelar Alegremente sobre um Vazio Interior, intitulado Vera Mantero. O designer de luz explicou-me que, mesmo existindo um esquema, um desenho da luz, poderia mostrar-vos, mas acho que não vamos ter muito tempo. Então, um esquema com notações de tempo, de intensidade da luz, de cor, de permanência da luz, de quanto tempo. Ele dizia que a percepção da luz num espetáculo de dança é quase tão efêmera como o movimento que é feito, porque o corpo, ao movimentar-se, cria sombras, e muitas vezes a luz é feita a partir dessa relação com a sombra. Ora, portanto, a presença, a localização de cada um de nós em relação ao palco vai criar um desenho de luz completamente diferente. Portanto, levando isto ao extremo, cada um de nós tem a percepção de um desenho de luz que é diferente. Neste sentido, a crítica da dança como património que aqui se propõe integra estes dois atos da percepção da obra. Convoca a leitura do seu processo criativo, todo o processo que levou os desenhos, os guiões, os esquemas, e de produção, numa perspectiva de recomposição, e a visão da imaterialidade da obra, agora presente na sua memória. Portanto, o ler e o ver. Teorizar sobre a dança é considerar a sua entidade corpórea a par do pensamento que a acompanha e analisar as questões que a relação entre estas duas vertentes coloca. Assim, a produção resultante desta reconstituição numa perspectiva patrimonial possibilita a materialização da memória, não a materialização do objeto. É diferente. Não se trata de reconstituir
uma dança da Idade Média, trata-se de reconstituir o sentido da dança na Idade Média. Para lá da descrição e execução da coreografia, na relação de um pensamento que tomou a forma de uma dança. Desculpem, estou a tentar não vos maçar, por isso não vou ler tudo. Para dançar, o bailarino continua a aprender o plié, que é aquela... como base de movimento, e as 5 posições, que eu não vou identificar, fixadas por Pierre Beauchamp, que viveu entre 1631 e 1705, ao serviço do Luís XIV, lá. A movimentação que realiza é informada pela aprendizagem de diferentes técnicas. Claro que essas 5 posições depois têm conjugações infinitas. O corpo que está sobre elas, sobre as posições, pode tomar um imenso número de configurações. Dizia eu, a movimentação que realiza é informada pela aprendizagem de diferentes técnicas que se vão transformando, quer pela evolução do corpo e do seu conhecimento, cientificamente falando mesmo, quer pelos desafios da imaginação e as necessidades físicas das obras coreográficas. Esta prática confere à dança o caráter de património naquilo que configura a pertença à cultura imaterial do homem e na relação que estabelece com a sua evolução, corpo, pensamento e modo de ver. Assim, a matéria desta reflexão enfoca sobre o papel da crítica na leitura das obras coreográficas como objetos artísticos comunicantes com o seu contexto cultural e histórico, mas também como detentores de um sentido de memória que se procura inscrever na teoria da arte. Não vou acrescentar muito mais agora, pois se surgirem outras dúvidas, estou à disposição. Obrigada e vamos lá. Mas eu acho que é assim quase impossível termos este painel de 4 pessoas aqui. Experiências, 4 pensamentos à solta, e eu não resisto, a bem que me perdoou, a bola está mesmo do vosso lado. Veja lá, estamos aqui à espera. Está bem? Não tem que ser tudo, pode ser quem quiser falar, quem quiser nos comentar coisas, mais a elas que nos estiverem no futuro. Inquietações, irritações, o Ziz é sempre bom nestas alturas de fome. Inquietações, irritações, efabulações e hesitações. Muito próximo. Eu queria ter uma pergunta já há 10. Eu pergunto para tirar a bola. Sem bola que eu sou bem. Pior ainda. Já perco. Há logo 4 figuras da apresentação. Que eu acho que tem que tomar muito rapidamente que a dança e parte daquilo que o sucesso da dança é património imaterial. E bem, porque imaterial. Se há notação, se há texto, se há consciência, se há essas coisas todas, se há registro, etc., o que é material? Porque a duração do movimento tem a ver com a execução do momento, e também porque há uma parte da execução do movimento que não tem só a ver com a grafísica, com a técnica, com a execução. Isso é o fenómeno da interpretação, é um fenómeno mais curioso, não é? Eu, quando falo a dança que eu estou aqui a referir, são objetos coreográficos, portanto,
já são construções a partir da matéria da dança. Portanto, aquilo que é imaterial é o pensamento que está associado ao movimento. É a motivação no processo de criação, é a decisão, a própria decisão, é também depois a própria interpretação. Quando se refere a esse património imaterial, eu acho que poderia ser muito claro se fizéssemos o exemplo de pôr 3 pessoas a fazerem uma sequência de 4 movimentos no espaço. Por alguma razão íamos cada um fixar numa dessas pessoas, eventualmente diferentes, não é? Porque a forma como interpretam aquele movimento transmite, liga-se connosco a alguma coisa. Algo que não fica normalmente fixado em vídeo. Sim, não. Algo que não fica fixado em vídeo. Por isso é algo que a partir daquele momento passa a ser imaterial. A partir da sua concretização desvanece. E é algo que não há crítica como património que possa... Nesse sentido é comum a todos os campos das artes. Mesmo as artes plásticas, o resultado final não é só o repositório de pensamento, uma ação, mas é também resultado de aquilo que no percurso se perdeu e que, de algum modo, não está lá. Sim, a questão aqui tem a ver com o que é que... tem a ver com o facto de a representação na dança não é imaterial, ou seja, não é material, não é um quadro, não é uma escultura, é corpórea. Portanto, essa imaterialidade do corpo associado é que faz a diferença. Enquanto todo o processo e todas as ideias implicadas, sim, é comum a qualquer objeto artístico, a qualquer intenção, a qualquer racionalização de ideia, a realização em si, podemos falar também em relação à música, não é? Uma mesma partitura pode ser interpretada de formas diferentes. Exatamente, é nesse sentido. Sem questão geral, só tem escalas diferentes de como é que tu escreves uma coisa que é a experiência. E é registrada e, portanto, é o que faz avançar. É a atenção sempre da vitalidade dos códigos. Os códigos tentam correr atrás da vitalidade, mas a vitalidade é o que faz o código existir. E essa é uma tensão que em escalas diferentes há em todos os meios. Porque procuram comunicar o incomunicável. Dizer, eu vi um avião, mas claro, um avião para mim, que nasci num avião e os meus pais morreram num avião, é um avião. Eu sou hindu e digo vaca. E isso é incomunicável, isso tem a ver com a vitalidade, com o inexpressável. E, no entanto, os códigos tentam. Mas depois, as pequenas escalas é que estão na disciplina. Apesar de tudo, ainda é mais ou menos transportável a experiência de ver o quadro. Se bem que é muito diferente ser naquela parede, ou naquela cidade, ou ter viajado 5 horas, ou ter aquela... Pronto. Mas na dança, a escala de impossibilidade é muito superior. Impossibilidade de registro do que aconteceu. Porque era gente junta num espaço, isso na performance. Isso é que é o próprio motivo de ter criado a possibilidade de dar textos lá dentro. É isso ainda mais, porque nem sequer há a ideia de repertório específico, mas é o repertório da vida. Portanto, é vitalidade, a falar sobre a vitalidade. Falem se quiserem assim, tentam falar alto. Causa. Uma coisa boa que o jornalismo nos deixou. É a única coisa que não podem viver. Tirarmos o passado, tirarmos tudo, deixarmos o presente. Acho que tenho alguma coisa a acrescentar à discussão que tem um pouco a ver com a informação invisível, a tal gestualidade. Tanto se fala que é, por exemplo, Adam Kendham fala sobre a diferença entre o que é o gesto e o que é o ato. O gesto é uma espécie de informação que o nosso corpo comunica, são certeza incorporados. Minha mão está a mexer e eu estou a falar, portanto, ela não precisa mexer, mas ela mexe. O ato é aquilo que dá corpo ao gesto, que faz com que essa informação saia, que é esse tal património que existe no dia-a-dia, existe na dança. Não, isso é comum a todas as situações, é o próprio processo de educação
soluções técnicas das quais tu falas e a não acompanha, e das soluções das quais tu falas faz para isso. Mas o olhar fala mais. Mas isso é uma questão social, é uma questão global, é uma questão cultural, é uma questão a isso de tempo, etc. Há coisas que ultrapassam mesmo a ser significativos, crescem no quadro circunstancial dessas circunstâncias todas, mas a um determinado momento saem, ultrapassam, quebram pelos códigos. Parece que a performance, de algum modo, há uma vontade de quebra e de ganho de novos significados, claro. De ganho de significados perspectivas. Claro, mas o significado está lá mesmo, só que está deslocado ligeiramente, para gerar nova linguagem exatamente. Portanto, lá está. Segundo, um sistema de ordem interior. Com certeza também, é que são feitas escolhas, por exemplo, ao nível da técnica. Portanto, a técnica pode ser movimentar a pena do centro, não sei quantos, não é? Portanto, essas escolhas também já dizem da intenção de toda a criação. Portanto, é a análise de todas essas componentes que faz com que aquele património acabe por ser depois imaterial, porque se realiza de acordo com todas aquelas pré-seleções, digamos assim. Isso traz para a cabeça para os olha, da relação que faz tentar perceber quais são também os códigos da performance. Porque as artes, hoje, linguagens têm códigos, mais ou menos estabelecidos. Não tem de ser necessariamente, mas há códigos. E a performance são códigos que já existem, não tem de ser usado por ideias. Hoje, códigos é que existem e quais são as suas referências. E já agora temos os significados, de alguma forma todos os interesses. Aí interessa como percepção, como percepção de linguagem, como processo comunicativo, não interessa completamente. Pode achar que assim não interessa, não são performance, interessa completamente. O que interessa, na última instância, estabelecer um processo de comunicação. Pronto, é esse sentido. Obviamente. Eu não consigo contestar isso. Claro, exatamente. Mas também não consigo assimilar aquilo que não compreendo. Há um nível sensitivo, mas depois, aliás, uma das coisas que chamam de ser a primeira intervenção falar, que é qual é o lugar que está o seu público. Eu faço mesmo que não esteja lá no meio. Há performance ou não há performance se não estiver lá no meio. É só pelo facto que eu disse que se isto passa a ver. Já dois. É o fato que já são dois. Não. Eu faço mesmo que não esteja lá no meio. Então eu faço. E depois digo, eu fiz. E se transforma o que eu fiz numa performance. Como é que podes inscrever isso no discurso da arte? É que prende-se muito por essa questão, não é? Isso é um código de tradução, não é um código de entendimento. Isso é um código de tradução da experiência. Está bem? Mas é um código de expressão. Portanto, o controle. Não é necessário. Não, o controle não é mau por si. O controle, uma coisa, é uma tecnologia, não é má por si. Eu quero dizer claro, não é? A curva dos escritos vai da faca. A faca inventou-se coisas boas. E depois, aliás, e já agora funcionar comigo, as educações e interpretações da responsável. Eu não gosto muito de falar sobre o mundo que não respeito, obviamente. E, portanto, quando nós dizemos o que eu assisto, as
datas à discussão. Não fica registrado. Nesta sequência, já que estão aqui dois dos performers que fizeram, e pode ser só um sim ou não, só precisava de um sim ou não, a discussão pode ficar para outra altura. Será que há performance, se os performers já não estiverem, no caso do Filipe e do Hugo, depois quando vocês foram embora, não é? O público não resistiu a irmos violar, não interessa, irmos ler o que lá estava escrito. E a questão de quem é que vê e quem é que não vê, todo aquele número, entre aspas, e passo a expressão e disse de propósito. Portanto, depois uma pessoa não sabe muito bem quando é que a performance acaba ou não, mas para vocês pode ser não, já não é performance, e para outros pode ser sim, é. Embora agora era o público que estava no outro papel, não é? De actante ou... Era aquela que era suposta. Não quero. Era aquela que era suposta não ter começado e começou. Não é? Porque o trabalho tem um título de muralética. Nós deixamos 2 envelopes fechados, pousados, e as pessoas não aguentam. E a comunicação era exatamente a ausência dela. No entanto, foram todas para escolher para ver o que é que dizia. Não é? É uma espécie de... É para chegar a um ponto de percepção e a percepção de como é que nós estamos em grupo, não é? Como é que se criam permanências ou impermanências. Vou responder nada, Sim. Siga. Estou a gravar. Mas a questão, mas então a questão do envelope, eu não sei, mas é a questão que se põe relativamente também à parte da performance e que nesse sentido tem a ver com o trabalho da Vera que fez para a dança é o que fica da performance, sobretudo quando não se quer gravar, e nós é que estamos a gravar, sobretudo quando ela não se quer gravar, quando ela não tem notação prévia, quando ela não tem uma outra qualquer fixação pré, durante e depois, então como é que ela fica em termos patrimoniais, certo? Porque nós vivemos, nós somos resultado de patrimónios, tal como as avezinhas. Tal como as avezinhas, não é? Nós temos códigos, nós temos memórias genéticas e etc. E as coletivas, certo? Como?